Olá, pessoal. Bem, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como funciona uma das ferramentas de desenho assistido por computador, o CAD. Aqui eu tenho uma versão antiga do AutoCAD que deve servir para mostrar um pouquinho os conceitos que eu acho que vocês podem precisar para trabalhar nessa área elétrica. Desenho técnico vocês já começaram com outro professor, eu vou mostrar pelo menos para vocês essa parte de CAD aqui. Quando a gente vai fazer um projeto elétrico, normalmente nós já recebemos a planta mais ou menos pronta nesse estado aqui, para poder trabalhar. E aí eu preciso mostrar para vocês alguns conceitos básicos. Por exemplo, quando eu vou fazer um projeto, eu copio a parte que eu vou utilizar e colo. Por quê? Para fazer o projeto elétrico, eu tenho que apagar todas essas coisas aqui que estão no meio para facilitar a visualização. Primeiro, no AutoCAD tem duas formas de selecionar básicas que eu uso. Tem mais, mas eu uso duas. Se você selecionar da esquerda para a direita, de cima para baixo, ele vai selecionar só os objetos que estão inteiramente dentro do círculo. Aqui, ó. Se eu fizer o contrário, todos os objetos que forem encostados pelo retângulo vão ser selecionados. Ok? São as duas formas mais simples que eu conheço. Tem formas um pouquinho mais complexas, mas essas duas me serviram até hoje. No caso, eu vou copiar isso aqui inteiro, então eu vou selecionar e vou usar eu posso dar Ctrl C, Ctrl V, e ele vai pegar do ponto inferior aqui, ou eu posso selecionar inteiro e utilizar, já que eu vou deixar inteiro aqui nesta planta, eu posso usar o comando CP. Qual que é a vantagem? Eu escolho o ponto aonde eu vou selecionar e vou mover até onde eu quero. Bem, agora que eu copiei, eu posso fazer o que eu tinha dito. Eu vou apagar esses componentes aqui. Já que não é necessário para o projeto elétrico ter esses detalhes. Mas eu mantenho aqui do lado, porque eu preciso locar minhas tomadas. Aqui eu não quero selecionar essa parte aqui, eu seguro o Shift e marco que aí ele desfaz a seleção. Terminar de selecionar nossa geladeira aqui. Enfim, já que eu apaguei aqui, vamos desenhar essa lateral da pia. Primeira coisa que eu tenho que ensinar para vocês é o que a gente chama de layers. É importante que sempre que você fizer um desenho, você faça no layer correto. Por exemplo, eu vou apagar esse layer aqui para criar novamente daqui a pouco. Então vamos lá. Eu preciso desenhar essa pia aqui e a pia ela tem que estar no layer. No caso aqui tem o layer, né? Pias e pedras. Se eu quiser desenhar uma linha, eu tenho o comando line. Eu posso procurar aqui, né? Nessa versão do AutoCAD está aqui do lado esquerdo, em outras ele está na parte superior. Comando line, aperto L e se eu apertar o F3, eu tenho um comando chamado onSnap, que ele vai selecionar pontos notáveis. Você pode configurá-lo por aqui, ó. Configurações e você escolhe pontos finais, pontos medianos, centro, se for o caso de um círculo, e por aí vai. Eu geralmente utilizo esses aqui, pontos finais, pontos médios, centros, interseções e extensões. Esse é o padrão que eu uso. Então, se eu quiser marcar aqui, ó, o centro desse círculo, ele pode. Ou, como neste caso aqui, eu vou
marcar o ponto aqui final para fazer a projeção até a parede. Para a linha não ficar torta, tem outro comando que é o polar, que é o F8, que você pode ver aqui. Você aperta o F8, então a linha só pode ser horizontal ou vertical. Ok? Feito isso aqui, eu vou terminar minha linha bem aqui. Então vamos lá. Aqui está o nosso desenho. Digamos que eu preciso começar a desenhar minhas tomadas. Eu vou criar um layer só para tomadas. Venho em Layers, New Layer e vou colocar elétrico. L. E vou escolher a cor, que geralmente a gente faz azul escuro, mas tem lugar onde faz amarelo. E eu vou fazer aqui amarelo, por exemplo. Então, quando eu for desenhar minha tomada, eu faço no layer de tomadas, que eu acabei de criar, está aqui. Isso é importante porque, por exemplo, se você quiser apagar tudo, se você tiver feito da maneira correta, você pode, por exemplo, eu vou travar o layer 0 aqui e vou apagar tudo. Ó. Apaguei tudo menos o layer 0. Então, se você souber utilizar os layers, ele pode ajudar muito. E a gente vai desenhar as tomadas. No caso, eu já coloquei uma legenda aqui com os principais símbolos para colocar as tomadas. Mais uma vez, eu vou pegar e usar os comandos que eu já ensinei a vocês do AutoCAD. Por exemplo, vamos copiar a tomada baixa. Copia. E eu preciso rotacionar. A minha tomada vai ficar nessa parede, porque eu tenho uma televisão aqui. Eu vou colocar a tomada aqui. Então, rotacionar, Enter, e você rotaciona. Assim como nas outras coisas, eu posso utilizar o comando polar. Garante que eu só vou conseguir girar em ângulos de 90 graus e movimentar também. Se eu tiver com o polar ativo, eu só posso movimentar para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Se eu quiser uma movimentação livre, eu tenho que tirar o OnSnap. Assim eu coloco meus comandos. Agora que a gente já viu alguns dos comandos principais, uma forma que eu tenho de fazer, vamos colocar uma lâmpada aqui. Você não precisa aprender os conceitos de onde, quando, por que colocar os pontos. Só os comandos do AutoCAD. Aqui eu vou fazer uma linha para eu achar o ponto médio e colocar uma lâmpada. L. Não importa o layer dessa linha porque eu vou apagá-la depois, ok? Eu vou colocar uma lâmpada bem aqui no meio. Eu seleciono a lâmpada. Vou copiar. E aqui é importante usar o comando CP por isso, porque eu vou selecionar o OnSnap, né? Selecionar o ponto médio da lâmpada e vou colocá-la no ponto médio da linha. E aí minha lâmpada está centralizada. Agora digamos que eu preciso fazer colocar duas lâmpadas nesse cômodo aqui que é comprido. Eu não vou colocar uma lâmpada no meio porque pode ficar escuro nas pontas. Então eu vou pegar, fazer uma linha e vou utilizar um novo comando aqui que eu vou ensinar para vocês, que é o comando de divisão, div. Eu vou dividir essa linha, para mim ter dois pontos aqui distantes, eu tenho que dividir a linha em três, né? Então eu uso o comando div, seleciono, coloco a quantidade de pontos que eu vou dividir e coloco 3. Os dois pontos já estão aqui, ó. Só que para eles ficarem mais visíveis, eu tenho que mudar o estilo do ponto. Por exemplo, vamos colocar um X. Meus dois pontos estão aqui. Agora é só copiar a minha lâmpada e colocar nos dois pontos adequados. Aparentemente ele está priorizando minha linha, então
e eu prossigo com se eu precisar fazer um texto, já tem a ferramenta texto. Você coloca o texto. Aqui você pode fazer a configuração dele, o tamanho, o tipo de fonte, certo? Ou você pode clicar no ponto aqui e fazer este botão direito propriedades e fazer essas modificações aqui. Você pode escolher o layer dele, você pode escolher o texto, né? Você pode escolher a altura do texto, vamos botar 1, por exemplo. Você viu que o tamanho do texto diminuiu. Entre outras coisas. Geralmente o mais comum é que eu já uso uma planta anterior e aproveito a legenda que tem para utilizar esses textos. Outra coisa que nós podemos fazer é escalar. Digamos que você pegou um bloco de sofá que você vai usar. E que ele está muito grande ou muito pequeno. Para modificar o tamanho, existe o comando Scale, SC. Você dá o comando Scale. Se você quiser aumentar, você coloca um número maior do que 1. Por exemplo, você quer que ele fique 2, ele está em... o sofá foi feito para usar com a escala em metro e você está usando em centímetro. Então o sofá está muito menor do que deveria. Então você vai usar a escala de metro para centímetro, você tem que aumentar em 100 vezes. Meu sofá ficou 100 vezes maior. Analogamente, se eu quiser diminuí-lo em 100 vezes, eu vou usar o Scale e 0.01. Agora que nós vimos os comandos básicos, eu vou mostrar para vocês em seguida como é que a gente vai fazer o que nós chamamos de diagrama.